Bem-vindo ao programa, tudo bem com você? Tudo bom, boa tarde. Gente, recebemos o Dr. Danton, hoje aqui, o Dr. Danton Correia, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, tem uma experiência tanto nessa área, né, doutor? Eu trabalho há 20 anos já com isso. 20 anos, É, muito comum mesmo, é bastante comum. principalmente nos homens, por quê, doutor? Acho que tem mais a ver com hábitos de vida mesmo, né? O câncer de estômago, parte dos fatores de risco é tabagismo e uso de bebida alcoólica. Eu acho que a incidência assim, de pessoas que fazem mais uso de bebida alcoólica e fumam é mais frequente em homens do que em mulher. Entendo. Gente, mais frequente, não que não exista, então, no público feminino. O importante nessas condições é saber que a doença em si, o câncer, é difícil de se perceber, sintomas específicos. Nós temos sintomas meio que gerais. E quando se fala em estômago, parecido com tantos outros problemas estomacais que a gente tem durante a vida, não é? É muito parecido. Inclusive, na sua forma inicial, né, os sintomas são iguais de uma gastrite, né? Então, numa população jovem, onde essa doença não é comum, a gente até pode não levar tão a sério quando sente alguma coisa no estômago, né? Mas a partir de 50 anos, quando a doença é mais incidente, a gente sempre tem que investigar quando tem alguma queixa o alerta maior. mais persistente. Então, nós não podemos brincar com essa azia pertinente, nós não podemos brincar com essa dor no estômago pertinente, nós não podemos brincar, não? São esses a maioria dos sintomas? Sim, os sintomas que a gente chama de alarme, né, os sintomas de alarme que indicam uma investigação, seriam também isso, né, esses sintomas mais simples, se eles forem de longa duração e se não melhorarem com o uso de remédios comuns, né, e tem outros que já indicam uma gravidade maior, que é dificuldade para engolir, dor para engolir, se a pessoa vomita com muita frequência, principalmente se esse vômito tem sangue, ou se a pessoa está perdendo peso sem explicação. Doutor, existe também aquela condição de que uma gastrite pode se transformar num câncer ou não? Existe Então, essa possibilidade? A maior parte das gastrites não, né? Essas que levam as pessoas usualmente ao médico, não. Né? Mas tem uma forma específica que se chama gastrite crônica atrófica que predispõe a câncer. Não quer dizer que a pessoa vá ter, né? Mas ela aumenta o risco de ter. Essa gastrite está associada a infecção do estômago por aquela bactéria conhecida, né, pelo Helicobacter pylori. Então, essa gastrite crônica atrófica, ela tem duas formas, uma que é provocada pela bactéria e outra que é autoimune, né, mas as duas formas predispõem a câncer de estômago. Teve uma época que era bem mais difícil. Bem mais difícil. Hoje tem a quimioterapia convencional mesmo, né, ela tem uma série de medicações que são utilizadas para prevenir as náuseas, vômitos e outros efeitos colaterais, né, depressão de medula óssea, né? Então tem uma série de medicações que são utilizadas já para prevenir que isso aconteça. E hoje também tem uma série de medicações que a gente chama de medicações-alvo, né, que são anticorpos direcionados a determinadas proteínas das células cancerígenas que têm bem menos efeitos colaterais também. Bom, gente, o tratamento existe, a qualidade nos tratamentos existe, a qualidade cirúrgica a gente já observa, né, doutor? Sim, hoje a gente faz inclusive a cirurgia com robô. A gente tem um robô em Florianópolis onde é possível fazer as cirurgias de estômago com robô. Não é em todo lugar que tem, não, né? Acho que Florianópolis continua sendo o único? Não, tem o robô em Blumenau também. É um Santa robô Catarina. diferente do nosso, né? O nosso é um robô que vem da Inglaterra. Esse de Blumenau foi o primeiro que teve, um robô americano. Mas os dois funcionam muito bem. Muito bem. São E ótimos os resultados, até para o pós-cirúrgico, se torna muito mais interessante. Sim. Normalmente a cirurgia sangra menos e dói menos, né? Também, durante uma cirurgia de câncer, a gente remove umas estruturas que a gente chama de linfonodos, que são as populares ínguas, né? A gente também consegue, porque enxerga melhor, acaba removendo um número maior dessas estruturas, né? Faz uma limpeza mais bem feita. Falando em sangramento, sangramento também é um dos sintomas, doutor? Sim, anemia sem explicação, né? Quando a gente vê num hemograma uma pessoa com anemia que não tem explicação, sim, principalmente se associada à perda de peso. Muito bem. Agora, perda de peso do nada, ai, está emagrecendo. Eu estou me sentindo saciado, estou bem, cuidado. Sem dúvida. Pode não ser um equilíbrio ligado à questão da alimentação, pode ser algo mais sério. Sem dúvida. Existem, claro, né, ele comentou que a incidência é maior a partir dos 50 anos, mas Exatamente. existem casos mais cedos também.
Casos em pacientes mais jovens? É. Sim. Normalmente aí são casos de câncer hereditário, né? Que a pessoa herdou um defeito genético de alguém da família, né? E aí sim, eu já operei uma paciente de 19 anos de idade, foi a mais jovem que eu já operei, né? Ela tinha uma síndrome que chama síndrome de Li-Fraumeni, é uma síndrome hereditária, né? Tem uma mutação num gene que chama P53, então ela teve Mais essa cedo doença também. numa idade mais jovem. Então, gente, importante é sempre fazer um acompanhamento, principalmente quando você tem esses sintomas. Não Sim. deixar simplesmente pela alimentação, né? Embora que a alimentação ela ajuda, né? Sabe-se, né, que esses alimentos que são conservados, né, salgados em excesso, eles possuem umas substâncias que se chamam nitratos e nitritos, né, que predispõem ao câncer de estômago. Já a ingestão de frutas, principalmente as frutas cítricas, está associado a uma incidência menor, né? Ajuda a combater? Sim. Frutas Limão, cítricas? laranja, toranja, Oh, que né, interessante. acerola estão associadas a uma incidência menor. Doutor, a gente ouve falar muito que o segredo, o sucesso hoje, pelo conhecimento, pela questão da tecnologia, pelo conhecimento dos especialistas de vocês, médicos, está tudo muito interessante, que ainda continua sendo o prejuízo, a questão da demora de uma avaliação, de um diagnóstico. Essa demora, e normalmente, mas eu fui no médico tal, no médico tal, no médico tal, ninguém falou para fazer exame tal. Que exame que tem que ser feito? De quanto em quanto tempo? Então, o exame mais solicitado para investigação de queixa de estômago é a endoscopia digestiva alta, né? Aquele exame onde o paciente é sedado, né? E um tubo é introduzido pela boca. E a gente examina, então, o esôfago, o estômago e o duodeno. Esse é o padrão ouro do diagnóstico. Em relação ao câncer do estômago. E outras queixas gástricas também, né? O exame, sem dúvida nenhuma, mais solicitado. E ele é solicitado quando a pessoa tem alguma queixa, né? Ele, diferente da colonoscopia que a gente faz em pacientes assintomáticos a partir dos 45 anos de idade, né? Certo. A endoscopia não. A gente faz só se a pessoa apresenta alguma queixa persistente ou apresenta um desses sintomas de alarme que eu falei aqui previamente. Muito bem. Hoje, conversando com o cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, poderíamos estar falando outras regiões do corpo, mas o destaque que fica por conta do estômago, por ser o terceiro tipo mais comum entre os homens. E ficou alerta com a participação do Dr. Danton Correia aqui no programa da Vera. Obrigada. Volte outras vezes, falar dos outros órgãos. E, na verdade, gente, se a gente brinca com o negócio, de um passa para o outro, né, doutor? Não é brincadeira, não, né? Não. É uma luta que a gente está vencendo quando o diagnóstico precoce, é isso? Sem dúvida E nenhuma. buscando os especialistas, né, que nós temos aí à disposição. Ok? Obrigada, tá? Até Muito uma obrigado próxima. também pela oportunidade.